Oi, sou Giovana, aluna de graduação do curso de Ciências Biológicas aqui da Unesp. Eu sou o Felipe, o aluno de graduação do curso de Educação Física da Unesp. Nós somos os membros do Laboratório de Pesquisa em Movimento Humano, o Movilab. Estamos lançando hoje o nosso podcast, o Pod Parkinson. Nesse podcast, nós vamos falar com o intuito de fornecer o conhecimento sobre a doença de Parkinson, como uma condição neurológica que afeta milhões de pessoas ao redor do mundo. Vamos entender como que ela impacta na vida das pessoas, discutir as últimas inovações no tratamento, o manejo da doença. Fique com a gente. No episódio de hoje, conversaremos com alguns pesquisadores do nosso próprio laboratório, o Movilab, que eles vão trazer um pouco de conhecimento para a gente. O nosso laboratório está vinculado ao Departamento de Educação Física da Universidade Estadual Paulista no campus de Bauru, que é a Unesp, e a gente estuda o movimento humano, especialmente como as pessoas produzem e controlam o movimento. O principal foco do laboratório é a doença de Parkinson. E os participantes que trarão conhecimento para a gente serão os doutorandos do programa de pós-graduação em Ciências do Movimento, que são a Aline Prieto, o Vinícius Ampierre e o pós-doutorando Carlos Calva. Contamos também com a presença de um convidado muito importante para nós, Walter Corrêa Júnior, que irá falar um pouquinho da descoberta de seu diagnóstico da doença. Bora lá? Muito se conhece sobre a doença de Parkinson, que é uma doença que tem como característica visual o tremor e também a lentidão dos movimentos. Mas pouco se sabe sobre outras características. Hoje, nós trouxemos aqui os convidados Aline e Vinícius para falar um pouquinho mais sobre esse projeto, que é desenvolvido no projeto de doutorado deles, sobre o movimento motor relacionado à doença de Parkinson. Vocês poderiam falar um pouco mais sobre a doença, como funciona? Bom, Felipe, é bem relacionado ao que você já comentou. Então, pessoas com doença de Parkinson, elas podem apresentar uma série de sintomas motores. Entre eles estão o tremor de repouso, a rigidez muscular, a lentidão dos movimentos e a instabilidade postural. Esses sintomas que eu citei, eles são chamados de sinais cardinais, e eles irão auxiliar no diagnóstico da doença de Parkinson. Outras características da doença também podem ser vistas como pelas alterações no andar, pela postura anteriorizada e também alterações nas expressões faciais. O que muitas pessoas não sabem é que a doença de Parkinson também leva a sintomas não motores, como, por exemplo, problemas no sono, ansiedade e depressão, alterações no funcionamento intestinal também pode acontecer. E o mais interessante é que uma parte desses sintomas começam a se manifestar até 20 anos antes do diagnóstico, o que torna muito importante o conhecimento desses sintomas, né? Tanto por parte dos profissionais quanto pela população. E acho que o Vinícius ele pode explicar um pouquinho melhor como funciona o diagnóstico. Isso mesmo. Então, para se obter o diagnóstico da doença, a recomendação é procurar um neurologista assim que o indivíduo, o paciente, percebe algum desses sinais e sintomas que a Aline comentou agora há pouco. Então, o neurologista ele vai realizar uma série de testes clínicos para verificar se esses sinais e sintomas estão correspondendo de fato à doença de Parkinson, né? Eu digo isso porque é importante lembrar a todo mundo que está ouvindo que nem todos os sinais e sintomas que geralmente são causados pela doença de Parkinson, como o tremor, refletem na incidência da doença, de fato. Então, o tremor, por exemplo, se ele não tiver uma certa característica, que os neurologistas eles identificam essas características com os testes clínicos, isso pode indicar que o paciente possui uma doença diferente da doença de Parkinson e, por consequência, o tratamento passa a ser diferente também. Logo após a constatação da relação entre os sinais e sintomas que o indivíduo está apresentando e a doença de Parkinson, o neurologista ele introduz a medicação utilizada nos tratamentos da doença, que geralmente é a levodopa. Então, depois da introdução do medicamento, é verificado se os sinais e sintomas que o indivíduo está apresentando, eles reagem a essa medicação. Se eles reagirem de maneira positiva, a probabilidade de ser a doença de Parkinson é grande. Tá? Eu uso esse termo probabilidade de ser a doença, pois existem exames mais complexos que podem fornecer informações mais precisas em relação ao diagnóstico da doença, como uma ressonância magnética. Pod Parkinson.
Hoje nós trouxemos o Walter, participante muito especial para a gente. Ele tem 59 anos e ele vai contar um pouco sobre a sua história do diagnóstico da doença. Você vai poder me falar como foi um pouco da sua descoberta? Claro. Ele começou por volta de 2014, 2015. Começou a dar tremores no meu braço, especialmente no braço direito. E muitas dores musculares, né? E a ansiedade aumentou bastante. Eu perdi o olfato. E aí começou a me romper os ligamentos. E eu procurei o ortopedista, né, especialista em ombro. Fiz a cirurgia e não deu. Os tremores continuavam ainda. Voltei nele. Ele me aconselhou para buscar um neurologista. Aí eu procurei o Dr. Igor. E ele, só no olhar, ele constatou que eu estava com Parkinson. No exame clínico, ele me deu um comprimido de Prolopa. Ele mandou que eu ficasse esperando 40 minutos. Eu esperei 40 minutos, o tremor passou. Rápido, né? É rápido. Fiquei ótimo. Parou a ansiedade, parou o sufocamento. Aí ele falou, também, o senhor está com Parkinson. Já me afastou do trabalho. E me deu as características de Parkinson que eu estava. Que era o semblante. Aí caí arrastando o pé. Eu não conseguia andar direito. Eu tinha os espasmos, que eram os coices de noite, no cérebro desses movimentos idiopáticos. E eu entrei em depressão em novembro de 21. Porque eu não sabia o que fazer. E o que o senhor está fazendo hoje? Porque a gente vê você aqui, está sempre ativo, sorrindo. Para quem está de fora, a gente não consegue imaginar. Para quem ficou 21 dias sem dormir, não conseguia dormir. Depois, aí passei por problemas sérios. Aí eu encontrei na Sorri um trabalho específico de educação. O que é a Sorri? A Sorri é uma sociedade, é recuperação para o mercado de trabalho. Certo. Entendeu? Aí, na Sorri, eu comecei a fazer exercício físico e melhorou minha situação, meu modo de viver. Melhorou tudo. Sim. Só na prática de exercício. Ai. E o amor, né, que tem lá, tem uma. Sim. Aí da Sorri, eu precisava levar um pessoal que tinha em mente fazer os Jogos do Parkinson em Joinville. E eu procurando parceiro para Joinville. Aí vim na Unesp, aí eu conheci o Ativa, que até então eu não conhecia. E no seu dia a dia, como o senhor sente, a sua família? Como que é, qual é a situação? Foi maravilhosa. Mudou tudo. Eles te receberam bem, a sua família? Bem, no começo foi complicado, né? Porque eu não saía da cama, né? Depressão. Para todo mundo. Meu filho cantou no meu pescoço e falou, pai, não vai morrer, não. Não. Mas estava indo, estava indo embora. Porque não tinha maior para nada. Mas aí foi uma coisa, né? Que me deu, porque eu estava com 20 quilos a menos. 21 dias sem dormir é complicado. Mas aí ele me abraçou e falou, você não morre não, o senhor tem valor. Bom, a gente ficou aqui com a fala do Walter, que é muito importante para essa parte do investimento de um projeto, assim como da FAPESP, para a gente estar realizando esse podcast. Então agora, não só sabendo dos sintomas visuais, nós vamos saber também a parte da terapia, que deve ser exaltada. Aqui a gente trouxe hoje o fisiologista Dr. Carlos Calva para explicar para a gente mais sobre essa situação, as mudanças que ocorrem no corpo humano. Boa tarde. Boa tarde, Felipe. Boa tarde a todos. Realmente a terapia para a doença de Parkinson, ela é basicamente farmacológica, né? O primeiro passo é farmacológico, digamos assim, e são de precursores da dopamina, que é o principal neurotransmissor que a gente está em déficit na patologia de Parkinson, né? E esse neurotransmissor, né, ele vem por esses medicamentos, que é muito importante a gente frisar que o neurologista tem que ser consultado para melhor dose, para melhor frequência de medicamentos, por assim ser. E a reposição da dopamina, ela é de extrema importância nesse quadro, porque esse neurotransmissor está relacionado com a memória, o humor, a cognição, né, o processo de atenção,
E, além disso, as sensações positivas do indivíduo, né? De bem-estar e prazer na realização de diferentes situações do dia a dia. Então, o medicamento ele vem na tentativa de repor e isso auxilia para atenuarmos os sintomas. Mas alguns dos sintomas de doença de Parkinson, por exemplo, a instabilidade postural, né, e alguns outros sintomas não relacionados ao comprometimento motor, eles não são tão sensíveis a esse medicamento. Ou, em outras palavras, a gente não tem um alívio desses sintomas tão evidente. Então, por isso, terapias complementares de tratamento, elas são de extrema importância. Então, por exemplo, o que mais tem evidência científica é o exercício físico. Então, pessoas com doença de Parkinson, elas precisam fazer exercício físico porque, a partir do movimento, né, e das contrações musculares e de todas as adaptações que o exercício promove, nós temos um aumento endógeno de dopamina, né? Então, algumas evidências já apontam para isso, além de outros quesitos, né? Então, por exemplo, aqui no Ativa a gente faz um exercício em grupo, o que também possibilita melhorar a parte social das pessoas, conviver com outras pessoas e por aí também aliviar os sintomas. Bom, chegamos ao final do nosso episódio. Agradecemos aos nossos especialistas e o grande depoimento do Walter, mostrando todo o seu conhecimento, a sua história sobre a doença de Parkinson. Então, agradecer também os ouvintes por acompanharem o nosso episódio. Esperamos que vocês tenham gostado, que tenha sido bastante informativo e útil, né, para a comunidade. Até o próximo.